boa tarde, salve, salve. Ô, gente, mas não tem jeito, eu já joguei desgripante e tudo mais, mas não tem jeito, a garganta ainda está com zinabre. Olha só, tá começando mais uma edição do Brasil Gente aqui na tela da Band. É a sua revista eletrônica, o Estado Todo Parado. Ai, papai, o Estado Todo Parado a partir de agora, para assistir a edição de hoje, que está muito melhor do que a de ontem e muito pior do que a de amanhã, porque todos os dias a gente vai fazer um programa cada dia melhor. Mas hoje está muito melhor do que ontem, sabe por quê? Porque hoje você de casa vai aprender a fazer um bolo de paçoca. Você gosta de paçoquinha? É um Viagra natural. A paçoquinha é um Viagra natural. Todo mundo gosta. Como vocês pensam bobagem? Vocês me forçam a falar essas bobagens aqui? Não pode. Tem muita gente de respeito assistindo, mas que eu sei que é. Todo mundo gosta de uma paçoquinha. Olha só, um bolo de paçoca com a Kátia Pinheiro, que é da... Ela vai fazer um bolo chamado Band Cake. Aí eu perguntei, mas Band por quê? A TV vai em homenagem à Band? Ela falou, então tá feito então. Vai fazer um Band Cake, tem ainda o quadro Doutor Responde sobre o avanço da chikungunya no estado e você vai aprender como evitar e tratar a doença. A gente fala disso. E eu recebo hoje, nada mais, nada menos que Vavá e Márcio, que aqui estão, que marcaram época no Cara Metade, que agora voltam para fazer um sucesso. Aliás, voltam caramba, eles nunca se foram. E, portanto, se eles nunca se foram, eles estão aqui para fazer um som. Eu contei histórias da época do Cara Metade e agora eles estão aqui, são santistas. Põe o hino do Santos aí para nós, Fabrício, por favor. Mas é o hino. Você sabe que aquela música que todo mundo canta falando que é o hino, não é o hino do Santos. Agora, quem dá bom, não é esse. Sou alvinegro da Vila Belmiro, exatamente. O Santos vive no meu coração. Ô, rapaz, tá vendo? Santista tem que saber, né? E aqui nós temos, o Márcio e o Vavá, santistas, você é o? Velt, santista, você é o? Camilo, cruzeirense, e você é o? Júnior atleticano. O Márcio e o Vavá, eles foram tão inteligentes que até na banda eles dividiram os caras. Mas cheio das manhas. Olha só, pessoal, a gente vai fazer um som com os caras daqui a pouco, muito legal receber vocês aqui. Vocês não sabem o quanto isso é legal. Porque, e aí eu me lembro da época que vocês surgiram e essa caminhada, e ninguém permanece tanto tempo na mídia, cara, se não for bom. Não permanece, se não for bom, não fica. E vocês já estão há décadas na mídia. A caminhada é longa. Vocês vão contar disso. Hoje o tema do dia é Cara Metade. Vai ter que ser. Quem é a sua cara metade? A minha é a minha nega que está lá em casa, a minha Cris. Né? Eita, nós. Se eu pudesse, eu casaria mais 10 vezes com ela. Né? E eu falo e ela fica lá em casa chorando. Eita, nós! E mais tarde é só pena que vai voar. Então é o seguinte, a minha Cris está em casa, beijo pra minha Cris, eu quero saber quem é a sua cara metade. Então você vai participar conosco pelo Twitter, @BrasilGenteMinas, @BrasilGenteMinas lá no Twitter. O nosso bandzap que tá aqui em cima, 997727663, 997727663. E é claro que você não vai me deixar na mão, né? Bora, gente, vem! Pra te aumentar essa família Band que cada vez aumenta mais. E eu já aproveito para te chamar também para o nosso Alô Band. Manda aí uma foto, manda um vídeo. Celular na horizontal. Deita o celular, faz aí uma foto, um vídeo e manda pra gente aqui no Bandzap, que você, além de Vavá e Márcio que estão aqui, você também vai se ver na tela da Band. E por falar em Cara Metade, e por falar em Vavá e Márcio, já recebi, já saudei a rapaziada aqui. 20 anos, cara. 20 anos. Mais de 20 anos. Cara, vocês são muito parecidos. Né? Deixa eu adivinhar quem é o Vavá e quem é o Márcio. Aí foi o que eu te falei aquela hora, né? O Vavá tá de cinza. Você é sacana, mas você falou comigo também ali. Mas o Vavá tá de cinza, claro. Pois é. Mas aqui não tem erro, porque existe uma diferença no corte de cabelo. Leve, mas tem. E o Vavá usa brinco. E o Vavá tem uma pinta aqui, do lado direito. E o Márcio não tem. Rapaziada, o momento da música, nós estamos vendo aí a rocha, sertanejo, a dupla sertaneja surgindo para todo lado e tal. Essa queda que teve, se é que existiu, uma queda muito acentuada no trabalho que vocês fazem, vocês sentiram muito ou vocês têm aquele público que é fiel e que sustenta esse sucesso há tanto tempo? Olha, a gente tem, graças a Deus, nós temos o nosso público que é fiel até hoje, né? Mas a queda foi muito grande.
Por quê, Vavá? A pirataria foi um dos maiores incentivadores e causadores desse movimento, né? Antigamente nós tínhamos as gravadoras que faziam tudo por nós, e hoje em dia, se você não fizer aquele trabalho, voltar a fazer aquele trabalho de formiguinha aos pouquinhos, né? Você atingir, né? Para tocar na rádio, para você cidade voltar. Cidade por cidade, estado por estado. Antigamente as gravadoras atacavam o Brasil inteiro. Porque ela assim, tinha as pessoas de cada estado para poder fazer o trabalho, levar. Hoje, se você não pegar e não tirar da tua renda e sair correndo para fazer isso aí você não vai virar. Não vira. Aí não acontece, você cai no esquecimento, é muito mais difícil, o trabalho é muito mais árduo. Antigamente era muito mais fácil. E a pirataria, né? Ajudou muito isso para que acabasse com o mercado. Hoje em dia, gravadora, a gente tem uma ou duas no nosso país que funcionam. Então o dinheiro vem basicamente dos shows, porque a venda de CDs... Simples, somente de shows. Hoje o CD ficou até... obsoleto, creio né? que ficou obsoleto, né? Porque hoje você pega, você tá na internet, você baixa a música, você monta no seu pendrive o seu playlist, né? Sim. Então você coloca as músicas que você mais gosta, sertanejo, pagode, funk, enfim. Você monta aquele seu playlist, você vai ouvir aquilo no seu carro ou no seu som, coisa que antigamente você ouvia o disco inteiro e você elegia as músicas que mais você curtiu naquele disco. E às vezes, de repente, também tinha disco que salvava 2, 3, o resto enchia a linguiça. Para falar o português claro. E duas perguntas. A primeira delas, tem artistas que eles liberam os sites para que você entre e aí com essas músicas disponibilizadas, você entra e baixa essas músicas. No nosso caso é todas. Ah, então vocês também fazem isso. Todas. Nós vocês acham que isso é talvez a melhor maneira de divulgar? É a forma de divulgar, a forma de divulgar. E você corre atrás, na verdade, de se manter pelos shows. Né? Então a correria é muito maior, entendeu? Então você corre atrás pelos shows, porque vendagem não, né? Acabou aquela coisa que era gostosa demais. Antigamente você ia num aniversário, uma coisa, você dava um long LP, play, né? Long play, que voltou agora e caro, né? E muito caro. Muito né? Antigamente era muito mais acessível. Você dava um cheque disc, que a pessoa ia na loja e trocava. Isso. Lembra, o disco do RPM, quanto ganhava? Eita, era sensacional, aquele rotações por minuto. Era muito legal, é uma coisa nostálgica, mas era muito gostosa. Hoje em dia, cara, às vezes você dá até o CD, a pessoa fala assim, pô, valeu, obrigado. Ela pega, joga ali, ela prefere baixar no celular. Pendrivezinho, põe no bolso, leva pra lá, leva pra cá e tal. Então, depois eu quero... Acabou esse namoro que a gente tinha com essa coisa, né, do CD, do DVD. O meu primeiro CD, quando eu lancei, na época pela Sony Music, saiu cassete, a fitinha cassete e o CD, que tava no começo, né? Era quase no final dos anos 90, 95, depois começou o lance do CD, mas ainda tinha a fitinha cassete. Isso que era um sucesso, cara, era um sucesso. Era muito bacana. Eu quero perguntar depois pra vocês sobre essa questão da turnê aqui em Minas Gerais, essa viagem. Cadê o Pedalado? O Galo tá treinando agora, André? Você recebeu a programação do Galo? Então o Pedalada não tá vendo a gente. Vavá e Márcio são amigos do Robinho, do Atlético, até porque são todos eles de Santos, né? E daqui a pouco nós vamos tentar dar uma zoada no Pedalado. Vamos ligar para ele ao vivo aqui para fazer uma resenha com ele. Não tem. Daqui a pouco eu vou bater um papo com a Kátia Pinheiro também para ela explicar sobre esse bolo de paçoca. Olha só a tentação. A minha esposa falou para você guardar meia aí para eu levar, viu, Kátia? Eu fiz o elogio, mas ela falou, tudo bem se elogiar, legal, mas traz metade do bolo. Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Kátia sobre esse bolo de paçoca, mas Vavá e Márcio aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir música. Vavá e Márcio no Brasil, gente! Vamos na primeira. Vamos lá na primeira, lá no comecinho. Há tanto tempo eu queria te falar, mas tinha medo de te magoar. O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, a separação. Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu. Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado. Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender,
mas sinto que a minha vida sem você está um passo da felicidade. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz. O que passou, passou. Como o ditado diz, vou seguir meu caminho sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor não quero mais. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz. O que passou, passou. Como o ditado diz, vou seguir meu caminho sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor não quero mais. Há tanto tempo queria te falar, mas tinha medo de te magoar. O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação. Eu nem sei bem ao certo o que Minas Gerais. Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado. Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas sinto que a minha vida sem você está um passo da felicidade. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz. O que passou, passou. Como o ditado diz, vou seguir meu caminho sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor não quero mais. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz. O que passou, passou. Como o ditado diz, vou seguir meu caminho sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor não quero mais. Eita, nós, coisa boa, rapaz. Quase chorei ali fora agora. A Camila me filmando, eu falei... Tava sambando ali, início do meu namoro, pô, coisa linda. Daqui a pouco nós vamos... Não entrega na cidade, não. Tem muito... Entrega na cidade, não. Por favor, faz isso. Eu rodei em estrada de chão, eu tô bem gasto, mas os caras não mudaram nada. Sério, Camilinha, mudaram alguma coisa? Falando sério, sem agradar. Os caras não mudaram nada. Pega uma foto da época aí, ô Vavá, veja só como é que são as coisas. Minha cabeça, cara, não muda. Minha cabeça é muito boa. Eu me lembro de uma entrevista sua. Eu tinha 23 anos naquela época, vamos fazer 44, então... Mas é bom, cara, porque eu tô com 42, com a carcaça de 65. Agora eu lembro de uma entrevista sua. Cara, eu não esqueço disso. Ele fazia uma entrevista, aí perguntaram pra ele que carro você tem. E tinha um Honda baixinho. Um Honda... um esportivo baixinho que você falou na entrevista uma vez. Não sei nem se você lembra, mas você falou. Era um Civic azul. Civic? Era um Civic preto, era... Isso. Era antigo. Mas na época era um carrão, mas eu lembro desse detalhe, cara. Depois nós vamos falar mais da sua vida. Nós vamos contar uns podres da sua vida aqui. Olha só. Minha vida é um livro aberto, não tem... Hoje a nossa cozinha hoje... Deixa eu passar na frente da rapaziada aqui. A Kátia Pinheiro tá por aqui. Kátia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter vindo. Seu nome é? Carlos. Ô, Kátia, gente, você que está em casa aí, a batedeira está sobre o fogão, mas naturalmente o fogão está apagado. Não é? Senão é jogar isso tudo pro alto. Ô, Kátia, esse bolo de paçoca, que é um sucesso, como é que faz? Você vai fazer um desse aqui agora para nós? Vamos fazer durante o programa. Ai. Tentação. E bom que não engorda. Esse não engorda, esse é levinho. Delícia. E esse Band Cake? Band Cake, né? Isso. Band Cake. Band Cake é um bolo feito nas formas Band, que podem ser assim como essa. Que material ou é esse? Então de silicone. Esse é de alumínio. Ah, é um alumínio. Aqui no Brasil ela é mais popular, é a forma de silicone, que a gente usa também. A forma de silicone é boa para fazer bolo também? Ou você prefere essa aí? Tem formas boas também. Ah, legal. Depende da marca, você faz da de forma. Todos os sabores? Todos os bolos tradicionais. E quais os bolos mais vendidos lá na Band Cakes? Quando eu abri a loja 1 ano atrás, o bolo que eu mais vendia era o paçoquinha. Bolo de paçoquinha, que é esse que vai fazer para nós aqui. E a gente já pode começar a fazer? Podemos. Vamos lá? Vamos lá. Então, enquanto a Kátia vai fazendo, a gente vai batendo um papo aqui, não é? Para explicar para você de casa o passo a passo desse bolo. Ô, gente, fazer um bolo nessa forma aí que ela tá falando.
Porque eu sou metido a cozinheiro, né? Rapaz, mas eu fiz naquela de silicone. Rapaz, essa daí pra desempratar é mais fácil. Porque a de silicone, meu parceiro, o bolo quebrou no meio e ficou uma merda. Por que o Vavá não conseguiu desempratar, que chama? Porque ele não untou? Desinformaram. Tem alguns segredinhos para poder fazer o bolo. E aí, durante o ano, eu vou contar cada dia um, Mas né? esse especificamente da forma de silicone? Não, tem um segredinho. Esse segredo que eu passei lotado. O primeiro segredinho é a receita. Porque nem toda receita dá para poder fazer na forma. Não me explicaram isso, tá vendo? Tá vendo? Azedou a garapa. Então, tá vendo? Então, a receita tem relação com a forma. Não é qualquer receita de bolo que você pode fazer na forma de silicone. Tá vendo? Já começou a contar uns segredinhos aqui. Vamos começar então no passo a passo? André, cadê o André, meu ídolo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, vamos identificar. Nós temos aqui farinha de trigo. Essa é uma farinha de trigo especial, que é o que a gente usa para fazer. A massa para fazer o bolo band tem que ser uma massa mais fininha, mais levinha. Então a gente usa farinha de trigo especial, que hoje encontra nos melhores supermercados. Há uns anos atrás a gente não tinha essa farinha disponível no Brasil. Sim. O leite. Leite caixinha normal ou saquinho, tanto faz. O leite integral, a gente usa integral para esse bolo, né, básico. A manteiga, sempre que a gente usa a gordura do bolo, a manteiga, a gente usa a manteiguinha da roça normal. Legal. A clara, que a gente já separou, nesse bolo a gente vai usar... Clara e gema. A gente vai usar 4 ovos, eu já separei os 2 aqui, só para antecipar um pouquinho. O açúcar, o fermento, a gente vai colocar uma pitadinha de sal, que dá um gostinho, dá o diferencial no sabor do bolo. Sim. E basicamente é isso. Aí depois a gente vai fazer uma calda. Hoje as pessoas adoram bolo molhadinho, com calda. E a gente vai fazer uma caldinha aqui. Aqui dentro tem o quê, Kátia? A gente vai preparar essa calda com doce de leite. E para ela ficar um pouquinho mais suave, a gente coloca um pouquinho de creme de leite. Emulsiona um pouco. Vontade que eu tô de para ele ficar suave. Virar esse pote aí. Acho que uma das características do bolo gostoso... Tô quase experimentando isso aí. O que você acha, Kátia? Você vai pirar, porque é uma delícia. Posso pôr com o dedo? Nesse aqui. Pode ser com o dedo? Aqui pode. Pouco, né? Tem condição não. Aqui já tá de olho, aqui já tá de olho. Tá dando umas pescoçadas aqui assim, ó. Não tem como. Gente, é gostoso demais, mas é muito bom. Quer dizer que é um doce de leite que você foi buscando esse ponto aí, adicionando creme de leite. Pra ele ficar mais levinho e menos doce. Ó, a Kátia, então, vai para os primeiros passos do bolo. Você que está em casa vai aprender. E aí, todos os dias eu falo e eu vou repetir. Ah, e não tem receita na tela? Tem não, porque aí se você quiser conhecer a receita, você tem que assistir o programa gravado. Vocês estão entendendo o trimelique do negócio? Aí você vai para a internet, é obrigado a assistir todo o programa para ver o passo a passo do bolo de paçoca. E é aquela paçoquinha, todo mundo conhece, ou não, porque você também pode fazer a paçoca, né? Pode fazer, pode fazer. Essa aqui você fez, parece. Esse é o amendoim que foi torrado, triturado, né? A gente torrou o amendoim, tirou a casquinha e depois bateu um pouquinho no liquidificador. Como o processo de torrar o amendoim, ele demora um pouquinho, a gente já torrou e trouxe ele triturado. Daqui a pouco você vai me falar onde fica a sua loja, passar o endereço para todo mundo ir lá conhecer a sua loja, porque a partir de hoje você é uma grande parceira nossa. Estará aqui semanalmente para fazer bolos pra gente. Ah, será um prazer. Qual que é o primeiro passo, Kátia? Olha, uma das características até da nossa loja é que cada bolo a gente usa uma técnica para fazer. Esse a gente vai usar uma técnica que é bem simples, que é a forma de fazer o bolinho da vovó, que a gente vai usar as gemas, as 4 gemas. Pode separar essas duas aqui, eu já vou começar colocando aqui. A gente vai usar as gemas. Aí, no caso, são 2 gemas e aí mais 2 já vem rapidinho. Rapidinho. A prática dele tirando lá
Deixando a gema dentro da casca. Everton, porque o ovo não é bom a gente abrir ele bem antes, não. É bom se abrir na hora. Ah, então isso também tem influência no resultado final. Isso tem uma influência no resultado final. Muito legal. Quanto de manteiga aí, Kátia? Isso aqui tem uma xícara de manteiga. Uma xícara de manteiga. E as 4 gemas da receita. 4 gemas, mais 2 agora seguindo para a batedeira. A gente já colocou 2, agora a gente vai colocar essas 2 aqui. Sim. E o açúcar. Então vai anotando aí, hein? 4 gemas e uma xícara de manteiga e agora o açúcar. Quanto de açúcar aí? 300 gramas? 300 gramas de açúcar. Tô bom no olho, hein? 300 gramas de açúcar ali. Se a pessoa quiser colocar 200 gramas, não tem problema, né? Se não quiser o bolo mais docinho ou inclusive, essa é uma receita tradicional, mas todas as receitas da loja, da Band Cakes, a gente usa menos açúcar e menos gordura. Então, essa é a receita original, que foi a primeira receita que eu fiz. Sim. E como é uma característica nossa, usar menos manteiga e menos açúcar nos bolos da loja, eles são menos doces. Isso é bom. Isso ótimo. Porque não fica enjoativo, a gente come mais e, consequentemente, você vende mais. Daqui a pouco, então, a gente vai pro passo a passo, né? Que a Kátia vai bater tudo isso aí que você colocou. A gente vai bater até ficar branquinho. Até ficar branquinho. Você vai ter que bater lá, não é? Isso. Então vamos transportar para lá. Agora. Enquanto ela transporta para lá e bate tudo isso que você viu que ela jogou aqui, as 4 gemas, 300 gramas de açúcar. O que mais que foi ali? Manteiga, uma xícara de manteiga. Isso. Então você vai bater até ficar tudo branquinho. Isso. Com essa técnica aqui, você pode fazer qualquer sabor de bolo, mudando os ingredientes. Olha. Então a gente está usando hoje o amendoim, mas na verdade, se você usar nozes, você vai fazer um bolo de nozes, né? Então você pode trocar o tipo de castanha e fazer vários bolos usando essa técnica. Não é o que a gente faz na loja, porque para variar a textura do bolo, a gente usa uma técnica para cada bolo. Mas em casa, a pessoa assistindo esse programa e vendo a forma que eu faço, o bolo tradicional mineiro, todos eles são feitos basicamente com essa técnica que é bater primeiro clara, manteiga, gema, manteiga e açúcar. Tá vendo só? São segredos que, se você ficar ligado aí, você vai aprender muitos detalhes aqui com a Kátia Pinheiro, da Band Cakes. Vai mais estão por aqui, a gente vai continuar batendo um papo, cantando, dançando com os caras aqui. Os caras são muito bons, hein? Daqui a pouco vamos passar um trote pro Pedalada lá na Cidade do Galo, pro Robinho. E vamos passar um trote pra ele lá, dentro de instantes. E daqui a pouco a gente vai experimentar o bolo aqui e eu vou dar a nota pra você que tá em casa aí. Porque agora tem Alô Band. Toca a minha vinheta do Alô Band aí, Andrezão. Olha aí, cadê o Felipe de Juiz de Fora? Juiz de Fora ligado aqui no Brasil, gente. Olha o Filipão aí, rapaz. Vai vestir roupa, marmota. Olha com esse cabelo peitudo aí. Grande Filipão de Juiz de Fora. Muito obrigado pela audiência. E ao fundo, ele, Everton Guimarães, o sex symbol da Band. Cadê o põe aí agora pra mim? O Lion do Bairro União. Lion do Bairro União. Um abraço pra você, garoto, Lion do Bairro União. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação aqui no nosso Alô Band. Põe aí agora a Luciana e o Divininho. Alô, Luciana. Ó, parece com aquela Leandra Leal da Globo. Não parece, hein, Camila? É Leandra Leal que chama? Aquela atriz? Olha só, e o Divininho tá bem acompanhado, hein, Divininho? Lá de Betim. Um abraço pra vocês, muito obrigado. Agora vamos pro Gilson de Betim, outro telespectador de Betim. Olha só esse olhar, hein? Grande Gilson de Betim, muito obrigado ao Gilson, muito obrigado a todos aí de Betim e toda a região, obrigado pela audiência. Agora tem o Luciano de Contagem. Contagem também tá ligado no Brasil, gente. Alô, Luciano de Contagem, ele é galo doido. Amanhã tem o Galo contra o Santos. Desculpa, Márcio Vavá, mas o Galo vai levar, o Galo vai ganhar. Já vou dar o resultado aqui, vocês vão se lembrar depois desse resultado. O Atlético ganha de 3-1. Escreve aí. Cadê a Leninha? Lá de Rio Piracicaba. Ei, Leninha de Rio Piracicaba. Tá tomando uma gelada aí, mas secou a garrafa. Beijo pra você, Leninha. Viva Rio Piracicaba. Olha aí o Luiz de Montes Claros, capital nacional da Band. Alô, Montes Claros, terra da carne seca, que é a melhor carne do Brasil. Um abraço para Montes Claros. Esse aí é Cruzeirão, hein? Amanhã tá em campo também contra o Atlético Paranaense e vai aumentar a crise do Atlético Paranaense, porque o Cruzeiro vai ganhar o jogo de
2-1, Cruzeiro ganha do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Olha essa gata aí que é a Ingrid de Contagem. Ingrid de Contagem também tá ali. Olha só, rapaz. Olha o olhar dela, hein? Me intimidou, hein? Ingrid de Contagem, beijo pra você. E o Biel de Betim? Põe o Biel de Betim aí agora. Você vai ver como é que muda e fica bom. Ih, mas mudou pra pior, hein, Biel? Ih, a Ingrid é muito mais bonita. Grande Biel, obrigado pela participação, obrigado pela foto. E você que tá em casa, pode mandar pra gente, porque nós temos inclusive a parte 2 do nosso Alô Band aqui. Só que você tem que fazer o seguinte, deita o celular, vai na horizontal, tira foto, faz vídeo. Quer mandar um? Você é fã de Márcio e Vavá? Manda um vídeo pra eles aí no nosso Band Zap que tá aqui em cima, que a gente mostra aqui, 99772-7663. Participe e interaja conosco e vem pra família Band, porque quem ama, cuida, hein? Quem ama, cuida. Eu falo isso todos os dias aqui. Hoje o Brasil Gente está na Praça Domingos Gatti, mais conhecido como Praça da Matriz, no Barreiro. Quem está lá é Diogo Ramalho, o grande tio Baca da Band. Põe aqui o Diogo Ramalho na tela comigo. Vamos lá pro Barreiro agora. Olha ele aí. Hoje ele está bem. Ele não dobrou a camisa até em cima. Ele está lúcido. Ele não brigou na hora do almoço com o Cris Galo lá na mesa, quase saíram no tapa. Não brigou. Tá tudo certo. Grande Diogo Ramalho, nosso Chewbacca, boa tarde. Everton, um abraço pra todo mundo. Hoje não deu pra recuar a manga da camisa não, porque tá meio frio aqui já. Tá caindo a tarde e com ela também caindo a temperatura. A gente está aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte, para poder falar, né, o que de bom que tem aqui o bairro, também as necessidades aqui da comunidade. Estamos aguardando um morador, é o Luizinho, já entramos em contato com ele, está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco vai entrar ao vivo aqui com a gente para falar sobre isso. Quais as demandas e também as coisas boas, né, festas, enfim, o que o pessoal aqui faz para se divertir. É o Brasil Gente Minas nos bairros da capital mineira, Everton. Atrás de você tem que são dois rapazes ali conversando perto da árvore. Eles não estão à sombra, do outro lado. Eles não estão à sombra porque a árvore parece que não tem folha, mas eles podem conversar com a gente, porque eu acho que não tem problema, que eles estão ali tranquilos, então não tem problema. Mas, ó, daqui a pouco eu volto com você, então, direto do Barreiro da Praça da Matriz, pra gente começar a girar e pra falar de coisas boas e algumas demandas também, algumas necessidades que o bairro tem e a gente mostra aqui. Lembrando que você de casa, você em qualquer bairro da cidade, a nossa equipe pode visitar o seu bairro e mostrar as coisas boas e ruins. De repente tem um buraco na rua, tem um lote aí que tá cheio de mosquito da chikungunya, é uma desgraça, tá acabando. Mas como mata esse mosquitinho? Então é o seguinte... Ah, não, mas o Everton, aqui no nosso bairro a gente quer mostrar coisa boa. Tem uma praça bem cuidada pelos próprios moradores do bairro. Tem um talento. Ah, bom, aqui no bairro tem um cara que canta muito bem as músicas do Márcio e do Vavá. Então, a nossa equipe vai até aí. É só você entrar em contato pelo e-mail, não é e-mail, não tem arroba. É brasilgenteminas, @band, tem arroba sim, brasilgenteminas, @band.com.br, brasilgenteminas, @band.com.br. E tem também o nosso Band Zap, que está aqui em cima, que você já viu. 97727663, então você, eu quero receber a equipe aqui no nosso bairro. Ah, eu moro lá no bairro da minha tia Marília, lá no Minas Caixa, no Serra Verde lá. Então, eu quero receber aqui. Tia Marília, beijo pra você aí na P10 aí no Minas Caixa. Beijo minha tia Marília, que eu gosto tanto, tem tanto tempo que eu não vejo. Que eu trabalho demais, tia. Eu sou um proletário, como eu trabalho, mas eu vou aí ver a senhora, viu, tia Marília? Um beijo. Beijo pro Arley aí, beijo pra todo mundo aí. Grande abraço para todos. Então é o seguinte, quer que a nossa equipe vá no seu bairro? Entre em contato, faça contato, ok? E o Brasil Gente Minas lança uma campanha, está ouvindo ao fundo aí, é o nosso helicóptero, está subindo daqui a pouco. A gente vai fazer imagens aéreas do nosso fogão ali, da nossa cozinha. Então ele já decolou com o capitão Stefano, daqui a pouco imagens do alto. Então é o seguinte, a gente vai lançar uma campanha, a gente já lançou uma campanha, que é a campanha do agasalho. Se você quer ajudar, você pode deixar as suas roupas de frio, aquelas que você não usa mais. Eu comprei uma calça 42, tem 5 anos, com a esperança de usar, mas não emagreço, e ela tá lá e eu não doei. Então eu vou trazer ela para fazer a doação. Eu tenho uma jaqueta lá, que era quando eu tinha 18 anos, que eu pesava 70 quilos, com a esperança de usar de novo, tá lá em casa, não vou usar, tem que trazer, pô. Então, tem roupa que você não usa, tem roupas aí que tá sobrando, tá no guarda-roupa, que você...
doa para quem precisa. Cobertores, mantas, traz para cá. Brasil Urgente fazendo essa campanha aqui no Alto da Raja 2221, Raja Gabalha 2221, no São Bento, ok? A gente vai entregar esses agasalhos a moradores de rua e o que depois isso vai virar uma reportagem. Eu gostaria até de repente você traz aqui, faz a doação. Se quiser participar com a gente leva você para ajudar também a distribuir e nós vamos sortear um dos doadores para acompanhar o programa aqui do estúdio. Aí você diz, é grande coisa acompanhar do estúdio, mas aí no estúdio aqui você vai experimentar o bolo de paçoca da Cátia Pinheiro, você vai experimentar amanhã, por exemplo, a muqueca do chefe Matusalém Gonzaga. Então, meu amigo, você não vai perder. É um grande negócio, sem falar que a diversão aqui é realmente... é uma coisa que nunca acaba. A gente, da hora que começa, a hora que termina o programa, é diversão na veia. E o helicóptero tá só chegando, tá voando. Mostra imagens do helicóptero aí, Lincoln. Vou pôr a mão aqui, só para mostrar só minha mão. Olha aqui, ó, imagens do helicóptero. Olha o helicóptero subindo, é o barulho dele. Daqui a pouco a Cátia vai começar a fazer a montagem, ela já tá batendo ali na batedeira os ingredientes que ela colocou e daqui a pouco um bolo de paçoquinha delicioso que você compra na Band Cakes, que fica na Avenida Bandeirantes. Que número, Cátia? 722. Bandeirantes 722, ali é Sion. Ali é Sion. É Mangabeiras. Mangabeiras, né? É que o Sion, a Bandeirantes, é bem mais perto da Praça JK ali. Então é o seguinte, Avenida Bandeirantes 722, no Mangabeiras. É lá que você vai comprar essas delícias aqui. E são realmente bolos deliciosos. Daqui a pouco a gente vai experimentar aqui. E aí, ó, tá escutando nosso... Não é nosso helicóptero, coisa nenhuma. É que a Cátia tá batendo ali, ó, os ingredientes e já você vai ver a delícia que vai ficar. Vai, Márcio, vamos fazer mais música? Vamos nessa. Lembrando, você estava falando do jogo e aqui da rapaziada. Na verdade, nós somos torcedores e não vândalos. Entendeu? Essa é a grande diferença que o povo brasileiro tem que colocar na cabeça. E evitar as coisas que acontecem, como aconteceram nesse final de semana no Rio de Janeiro, no clássico Vasco e Flamengo. E lá em Porto Alegre também, né? Exatamente. Então é cada vez mais intolerante isso. Ou seja, não dá mais para tolerar isso. Não dá. Acho que essas pessoas têm que ser eximidas do estádio de futebol. Agora, sabe o que acontece, Vavá? Eu acho que existe uma... Você falou em intolerância. Existe uma tolerância maior com o cara quando ele está com camisa de time. Não, ele é bandido. Ele é bandido. Travestido de torcedor, se você pegar um porrete e der na minha cabeça e não tiver com camisa de time de futebol, você vai preso. Mas no estádio pode? Exatamente. Né? Então, o estado de São Paulo conseguiu diminuir muito isso com os clássicos de torcida única. Eu era contra isso, mas agora eu sou a favor. Não tem mais confusão. Não existe mais bandeira de torcida. Bandeira de torcida não tem mastro, mais das torcidas. É só bandeira de mão. Sangue, jovem, torcida jovem, jovem do Corinthians, Gaviões, não pode mais, não pode, proibido no estado de São Paulo, entendeu? E, na verdade, isso é chato, mas coibiu muitas coisas. Porque é o seguinte, se as pessoas não estão preparadas para o evento, exatamente, então você começa a colocar algumas limitações. Eu já fui a favor, aliás, contra o clássico com uma torcida só. E aí eu cobrava das autoridades. Mas não é possível, há tantos anos a polícia deu segurança e os clássicos aconteceram no Mineirão e não tinham, e os problemas não aconteciam. Só que as pessoas mudaram e para pior. Exatamente. Hoje, o cara fica muito machão em bando. Exatamente. E aí, inconsequentes. Né? Eles não têm limite. Vocês viram o que fizeram lá em São Januário? Os caras invadiram a cabine da Band, deram porrada no cinegrafista e caras de outros canais foram lá ajudar. Não, isso é. Negócio bizarro. Infelizmente, né, o esporte que nós temos mais, que é o mais popular no nosso país, o futebol, ainda tem torcida que pensa dessa forma, ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Eu vou na Vila Belmiro, eu tenho minha cadeira lá com o meu nome na Vila Belmiro, eu sou sócio desde 2001. E ganhou. Eu tava no jogo contra o Sport, que foi um jogo pro Santos ridículo, que perdeu de 1-0. Mas a vida que segue, eu voltei pra casa, me diverti. Exatamente. Pipoca, tomei refrigerante, chupei um picolé e voltei pra casa. Vai ser difícil esse jogo hoje pra gente, que nós jogamos sem o Copete e sem o Lucas Lima amanhã. E sem o Lucas Lima também. Vai ser um jogo difícil. É um jogo complicado, mas um jogo bom de se assistir. Jogo bom de se assistir. Jogo bom de se assistir.
nós já fizemos uma música que foi um sucesso muito grande, ainda é. E agora nós vamos fazer o quê? Qual música que nós vamos cantar agora? Essa música é uma música de um grande parceiro meu lá do Rio de Janeiro, Delcio Luiz. Essa música também foi um grande sucesso, a gente vai cantar aqui pra vocês. Então, calma que o Morango vai ter, tá bom? Porque se não cantar... É isso. Ó, o Everton já tava... Ele deu a deixa, porque em todos os lugares que a gente vai cantar, vai fazer shows, é sempre assim, pô, canta o Morango, calma, vai ter. É porque foi Laírton, né? Laírton, o Laírton foi o primeiro a gravar ela. Mas e depois teve mais de 200. Teve mais de 200 regravações. Mas o maior sucesso foi com você. Foi. Quando o Walter de Afogados e Fernando Alves foi perguntado no programa, na época, até no programa do Gugu, ele foi perguntado isso e os caras falaram, não, realmente, de 200 gravações, olha, a melhor gravação na época foi a do Cara Metade. Daqui a pouco eles vão cantar. Então é o seguinte, Vavá e Márcio, eles fazem mais um som e na sequência a gente já vai para o intervalo e volta já. Vamos que vamos. Simbora. Vai, Vetinho! Eu estava mal, de baixo astral, abandonado, amor. Era de noite, era de dia, sentia muita dor. Era o meu coração que não batia bem. Sem amor, sem prazer, sem ninguém. Você me acolheu, você emocionou. Daí então meu coração se apaixonou. Um grande amor pode curar a dor de uma paixão. Você chegou, iluminou a minha escuridão. Tem gente que odeia a gente, xinga e roga pra cá. Tá bom demais, amor, se melhorar estraga. Mas um grande amor pode curar a dor de uma paixão. Você chegou, iluminou a minha escuridão. Tem gente que odeia a gente, xinga e roga pra cá. Tá bom demais, amor, se melhorar estraga. Ei, Marcinho, canta você, vai. Vou te beijar, quero te amar, adoro amar você. Aquela dor sumiu, passou, não quero mais sofrer. Era o meu coração que não batia bem. Sem amor, sem prazer, sem ninguém. Você me acolheu, você emocionou. Muito bem, estamos voltando com o Brasil, gente, hoje com Vavá e Márcio. Márcio e Vavá, aqui nos estúdios da Band. Kátia Pinheiro ali na cozinha, ensinando daqui a pouco o passo a passo do bolo de paçoca, que é sensacional. Daqui a pouco a gente vai com mais Márcio e Vavá. Daqui a pouco a gente vai voltar ao Barreiro com o nosso repórter Diogo Ramalho para falar com os moradores do Barreiro lá, porque a gente precisa mostrar o bairro lá, contar as coisas boas e também as demandas, as coisas que são importantes para o bairro também. O espaço está aberto. Ontem nós mostramos aqui vídeos impressionantes do assassinato de um policial militar e um vigilante em uma tentativa de assalto a banco na cidade de Santa Margarida, que fica na zona da Mata Mineira. Revoltantes as imagens, revoltantes. Mas se você não viu, a gente não quer ficar massificando isso, mostrando coisa ruim. Nosso programa é um programa de entretenimento, de prestação de serviço, mas é que tem coisa que não dá para fugir, não é? Então, ontem a gente mostrou as imagens impressionantes e chocantes ao mesmo tempo, e revoltantes também. E agora a gente vai atualizar as informações direto da nossa redação com Igor Calian, porque parece que tem notícia, entre aspas, boa, que é a prisão de mais gente envolvida no assalto, na tentativa de assalto e também nas mortes do vigia e também do policial militar. Igor Calian, boa tarde. Boa tarde com a notícia dessa, impossível, né? Um abraço. É difícil, Everton, a gente deseja uma boa tarde para você, pessoal que está acompanhando a gente de casa. Ô Everton, você falou aí uma coisa muito bacana, que a gente não gosta de ficar dando tragédia, de falar dessas coisas, mas é tão ruim quando isso acontece, ruim quando acontece com qualquer pessoa, mas principalmente com um policial militar que estava ali trabalhando, que está tentando proteger, né, toda a sociedade, cidade do interior, a gente sabe como que é, geralmente já tem um número de policial reduzido, a segurança fica mais difícil, a gente acaba lidando aí com algumas situações como essa. Ô Everton, realmente, como você disse aí, nós tivemos ontem a prisão de 3 bandidos e hoje de mais 4.
Então agora, segundo a Polícia Militar, só tem um bandido foragido. Lembrando que o policial, o cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, foi assassinado ontem na cidade de Santa Margarida, na zona da Mata Mineira. Agora, o Everton, hoje foi uma terça-feira também de muitas homenagens. A gente vai começar a acompanhar agora algumas imagens de homenagens em todo o estado, tanto no interior como também aqui na capital. A gente já começa a ver, essas imagens são do interior, Everton. As viaturas ficaram paradas por alguns minutos. A gente já vê aí os colegas do Marcos Marques prestando continência, as sirenes ligadas, né, tudo aí para homenagear o policial. Ele foi, inclusive, Everton, enterrado hoje, né, foi sepultado, enterrado na cidade de Manhuaçu, que também fica na região da zona da Mata Mineira, onde moram os seus parentes, familiares. E no enterro, é lógico também, Everton, muitos aplausos da população, e aí a gente continua vendo algumas imagens de vários batalhões. Aqui em Belo Horizonte eles foram até a Praça 7, também prestaram continência, ligaram algumas sirenes por alguns minutos, realmente para fazer homenagens ao cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos. O Everton, a nossa repórter Luciana Viana, inclusive agora há pouco estava conversando aí com o Major Flávio Santiago, aqui de Belo Horizonte, e ele falou uma coisa muito interessante. A gente vai trazer mais detalhes, inclusive hoje, no Jornal Band Minas. Ele colocou, Everton, o cabo como um herói. Ele disse que o ato foi heróico, porque o que acontece? A gente viu já desde ontem algumas imagens e o pessoal ficou falando, mas ele poderia ter atirado nos bandidos, eles estavam num carro aberto, ele acabou, entre aspas, não tendo coragem de atirar. O Everton, na verdade, ele teve a sensibilidade de ver que tinham 2 reféns juntos com os policiais, e que de repente um tiro ali poderia tirar a vida de um desses reféns. Então, o próprio Major Flávio Santiago já disse hoje que esse ato dele foi heróico. Ele foi baleado na intenção de não balear um refém que estava no meio de todos esses bandidos. Então, Everton, a gente fica aí com essas imagens. E o Major também informou que, como a gente sabe que no interior o patrulhamento realmente é menor, já foi iniciado, já está em andamento um projeto aí para intensificar o número de policiais em todo o interior do estado, inclusive com auxílio de câmeras, Everton, que vão ajudar a ler a placa dos carros e também fazer um raio-x de repente, ver se tem alguma coisa suspeita ou diferente dentro de veículos suspeitos, Everton. Muito bem, eu baixei um aplicativo no meu telefone que tem o nome de Cinesp Cidadão, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, e aí se eu vejo um carro próximo à minha casa, eu vou lá no aplicativo e já digito a placa. Se tiver treta, aí eu já chamo a polícia na hora. Tem que fazer, porque a sensação de insegurança, Igor, ela só aumenta, só aumenta. E aí, além da sensação de segurança que só aumenta, ainda tem por trás disso aquilo que nós destacávamos aqui ontem, que é a sensação de impunidade. Por isso que a bandidagem só aumenta. Os caras chegaram desfilando em carro aberto na cidade, é muita ousadia. E o armamento deles, né? Fuzil, um deles, dá pra gente ver nas imagens do momento em que o policial foi baleado, um deles estava armado com um fuzil. E o Everton, por exemplo, assaltos a agências bancárias, caixas eletrônicos, há 5 anos, por exemplo, a gente raramente ouvia falar nisso. Atualmente é quase toda semana. Em Belo Horizonte, em outras capitais brasileiras e no interior. Ou seja, isso que você falou, não existe mais limite. Os bandidos estão em todos os lados e a gente se sente cada vez menos seguro, cada vez a insegurança toma conta. E aí, Everton, quando a polícia vai fazer o seu trabalho, acaba acontecendo uma coisa dessa, um policial militar baleado e morto em plena cidade de Santa Margarida, aí na zona da Mata Mineira. Situação bem complicada, Everton, com certeza o pessoal vai ficando cada vez mais inseguro. Muito obrigado, Igor Calian. Fica aí de plantão, qualquer coisa é só chamar, Igor. Muito obrigado. Esse Igor é bom e bonito. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto e respeito demais a Polícia Militar, porque meu pai era policial, os meus tios todos são, inclusive tio Manuel, saudoso tio Manuel, da minha tia Marília lá do Minas Caixa. Minha família quase toda eu respeito demais. E eu sei a dor que é, inclusive para os colegas de farda, esse tipo de perda que a gente viu agora, né? Perder um colega da maneira tão cruel que aconteceu ontem lá em Santa Margarida. Vamos para a Praça do Barreiro então, vamos falar de coisa boa. Ou não, né, Ramalho? Vamos lá para a Praça do Barreiro, Praça da Matriz, para falar de coisa boa ou não. Tem coisa boa ou coisa ruim aí, Ramalho? Tem as duas
coisas, né, Everton? A gente vai começar pelo lado bom da história aqui na região do Barreiro, que tem mais ou menos aí cerca de 350 mil moradores. Eu estou aqui ao lado do Luiz Barbosa, mais conhecido como Luizinho. Luiz, boa tarde para você. Vamos destacar primeiro o que tem de bom aqui, o que o pessoal, o senhor que mora aqui desde que nasceu, né? A gente estava conversando, o que tem de bom para se divertir, culturalmente falando, festas aqui na região que distrai a população aqui do Barreiro. Boa tarde. Boa tarde. O Barreiro já é conhecido há mais de 150 anos e tem uma história muito rica aqui na região, desde os seus primórdios lá, com muita tradição de família e várias famílias perpetuaram aqui a tradição do Barreiro. E é realmente um polo assim de, vamos dizer assim, de cultura mesmo, destacada dentro de Belo Horizonte. Temos aqui várias festas regionais, estamos aqui mesmo na Praça de São Paulo da Cruz aqui, onde habitualmente tem festas da família. Agora em 6 de agosto tem até uma placa ali dizendo que vai ter mais uma edição da Festa da Família. E tradicionalmente, festas juninas, festas de colégios, festas culturais e artesanais também, muita coisa. E o Barreiro é isso, se tornou gigante, né, hoje, porque quando começou era um bairro simplesmente, hoje é uma cidade, tem de tudo aqui, toda a estrutura de comércio, de apoio, banco. Mas nem tudo é felicidade, né? Nem tudo. Então tem vamos problemas e o que a gente mais acentua agora é problema com a segurança em geral, entendeu? A gente tem passado aí por crise, a gente tem visto aí no noticiário nacional muita coisa acontecendo e esse eu acho que é essencial para que a população tenha segurança de sair à rua, de fazer sua compra, de ir ao banco. Eu acho difícil sair na rua aqui à noite, está complicado, muitos assaltos? Não, assim, a gente não tem histórico assim de violência exagerada, entendeu? Mas a população se sente amedrontada de ter aquele acesso como em rua. Você passa aqui no Barreiro, quando é 8 horas o comércio fechou, as ruas ficam desertas. E aí ninguém se arrisca na rua. Vai para um shopping, vai para casa de um amigo, né? Como em todo lugar praticamente, né? Você estava falando aí, Everton, da questão da segurança. Infelizmente, Minas Gerais, o Brasil, né, perderam um policial na noite de ontem, na madrugada, na verdade, de ontem. Aqui no Barreiro não é diferente. O apelo principal é pela questão da segurança pública, para o morador aqui da região ter tranquilidade de ir e vir com segurança normalmente, Everton. Muito bem, muito bem. E a gente estava dizendo aqui, muito obrigado aí ao Diogo Ramalho, pessoal do Barreiro também, o Vavá estava me contando um caso aqui ocorrido lá em Santos, né, de um áudio que vazou e tal, que seria de um policial, né, dizendo, pô, como é que vocês estão me mandando ir para cima dos caras? Os caras estão de ponto 50, AK-47, eu tô com uma pistola, como é que chama a pistola que eles usam? 9mm, um 38 e tal. 380, então é o seguinte, né? Pegando agora o exemplo ocorrido em Santa Margarida. Policial militar chega lá com uma 9mm, um 38, e os caras estão com metralhadora, sabe? Então negócio descomunal. E outra coisa, e aí o governo do estado, né, tem que investir na polícia, governador. Tem que colocar a polícia nas ruas, na capital, nas cidades do interior, porque a sensação de insegurança, antes as pessoas saíam dos grandes centros, seguiam para o interior em busca de paz. Hoje não tem isso mais. O cara mora em Santa Margarida, os caras vão lá e tocam terror na cidade. Coisa de maluco, rapaz, tá doido. Vamos pra cozinha aqui, daqui a pouco Vavá e Márcio vão cantar. Márcio e Vavá vão fazer mais um som. E agora, Kátia Pinheiro segue. Kátia, você bateu aquela hora aqui na batedeira. Olha, ficou bonito, a massa. Aí, nossa câmera de cima vai mostrar. Olha como ficou um amarelo bonito. Olha só. Tá vendo? Ele tava mais amarelo antes. Então a textura ideal é essa aí. É essa aqui. Aí agora a gente vai colocar o leite. Leite. Já pode colocar o amendoim. Olha, então já tá na hora de colocar a paçoca. Por que a gente coloca o amendoim agora? Porque o amendoim não tem problema ele bater junto com os outros ingredientes. Sim. Já a farinha de trigo, ela não pode.
Esse, às vezes, é um segredinho para fazer o bolo Tá que vendo? a maioria Vai aprendendo aí. Que a maioria das pessoas esquecem. Porque a farinha, se você bate muito, ela ativa o glúten. E aí o bolo fica daquela forma que a gente fala, o bolo ficou... Encruado, é isso? É, que ele ficou firme, ficou solado. Solado. É. Normalmente isso acontece quando você bate muito a farinha. Então, essa técnica de bater esses ingredientes primeiro e deixar por último a farinha de trigo e o fermento é essencial para o bolo ficar fofinho. Muito bom, tá vendo só? Que são detalhes. Você que eu fiz um bolo um dia lá em casa e bati a farinha, realmente, foi uns 15 minutos batendo, meu bolo virou um negócio... Se você põe depois, ele fica mais areado, né? Ele dá mais espaço no Exatamente. bolo, fica mais fofinho, é isso? Então se você põe depois e não bate, fica o bolo mais levinho. O bolo fica mais leve. Quando você vai fazer um pão, você tem que ficar sovando o pão para ativar o glúten e ele formar aquela casca. No bolo, a gente não tem esse objetivo. A gente quer que o bolo seja aquela explosão, que a farinha não forme aquela casca. Olha só. Tá vendo só você que tá em casa, os segredos que Kátia Pinheiro tá passando para você. Lembrando que a Kátia é da Band Cakes, ali na Avenida Bandeirantes, no Mangabeiras. Bandeirantes 722, no Mangabeiras, tá? Então é o seguinte, o bolo já tá no passo a passo e tal. Daqui a pouco você vai ver que delícia de bolo, tá? Dentro de instantes, a gente vai mostrar a delícia do bolo de paçoca. Já podemos Então tá, agora a gente seguir. vai colocar a farinha, porque esse ingrediente já tá aqui misturadinho. E para finalizar, a gente vai colocar a clara batida em neve. E Legal. tá pronto o bolo. Ó, então é muito mais fácil do que eu imaginei. É muito mais fácil do que eu imaginei. Então agora a Kátia vai... Pode, não tem problema. Se fizer bagunça, não tem problema, Kátia. É porque ele grudou aqui um pouquinho. Segue preparando por ali. Enquanto a Kátia vai seguindo no bolo, daqui a pouco Márcio e Vavá cantam mais pra gente. Eu quero falar agora de saúde. Para você que está em casa, um outro problema, também muito grave, porque a gente fala de segurança, a gente cobra segurança do Estado e um grande problema de saúde pública. Vamos falar de saúde porque os casos de chikungunya em Minas Gerais não param de crescer, ou até agora nesse ano, impressionante. A primeira morte pela doença foi confirmada no estado. Os ovos do mosquito transmissor podem sobreviver por mais de um ano, mesmo em locais secos. Então você vê agora na reportagem e daqui a pouco especialistas vão falar mais sobre isso aqui para você. Muito importante que você veja a reportagem e se ligue nessa resenha daqui a pouco aqui no programa. 6 meses depois de ter chikungunya, Mariana ainda sofre com dores no punho, no pé e agora com queda de cabelo. Uma característica da doença são as sequelas, que podem se prolongar por muito tempo. É desesperador, porque a gente fica pensando, gente, será que eu, daqui a uns anos, vou ainda ter efeito dessa doença? É muito complicado. Este ano, até o mês de maio, já foram registrados quase 81 mil casos suspeitos de chikungunya no país e 13 mortes. Somente em Minas Gerais já são 17 mil, contra 513 em todo o ano passado. A primeira morte no estado foi confirmada esta semana e outras 19 são investigadas. É um sinal de alerta, é um sinal de que o vírus está se espalhando rapidamente na nossa sociedade, no estado de Minas Gerais. A tendência de chegar e aumentar o número de casos para a próxima estação de verão, né? E mais mortalidades podem acontecer. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e o zika vírus. Os sintomas também são parecidos, só que mais intensos, com dores fortes nas articulações, inchaços e fadiga. Crianças, idosos e quem tem baixa imunidade ficam mais vulneráveis à doença. Os ovos do mosquito que foram depositados no verão podem sobreviver por mais de 400 dias em locais secos até as larvas nascerem no período chuvoso. Por isso, agora é hora de fazer uma boa limpeza no quintal, nas calhas e em qualquer lugar que possa acumular água e virar um criadouro. Tem que prevenir mesmo, tem que jogar água parada fora, olhar os vasos de planta. Às vezes na sua casa pode ser um foco da doença. Bom, vocês viram aí a matéria, por mais que o local esteja seco, eles sobrevivem durante um ano. Eu vou receber aqui Dr. Leandro Cury, infectologista, Rodrigo Monteiro, biólogo, pode chegar para cá, por gentileza. Vocês podem ficar aqui, eu vou ficar de lado. Aliás, eu vou passar para o outro lado.
pra gente começar a falar de um negócio muito sério. O Vavá tá ali, que também não conhecia. O Vavá e o Márcio estão conhecendo. Vocês também não conheciam o mosquitinho. Pode chegar pra cá, Vavá. Ele é diferente do mosquito da dengue, né? Ele é o mosquito da dengue. Esse aqui mas ele é bem diferente daquele que a gente vê que é aqui pretinho, branquinho. O listradinho, não é isso? Aqui a gente vê um conjunto Deixa eu mostrar aqui pra câmera. O número 3 aqui, ó, é um pernilongo comum. Você vê que ele é muito parecido com o pernilongo comum. E número 3? A gente brinca que ele é atleticano, né? Que ele é pontinho, preto e branco, é verdade. O número 3 é esse aqui, mas tá muito pequenininho. Eu acho difícil que vocês vejam em casa, mas está dando para mostrar. Então, aqui nós temos, são 4 tipos diferentes do mosquito? Na verdade, aqui a gente tem os 3, são 3 amostras, né, espécimes, todos capturados em armadilhas profissionais, né, de mosquitos. E o mosquito a gente brinca, né, que o Aedes aegypti hoje ele é o mosquito que está dando de goleada aí na saúde pública brasileira e mineira, né? A gente estávamos comentando ali que é o mosquito do 7-1. Ele transmite aí dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, os 4 sorotipos de dengue, zika, febre amarela e chikungunya. E isso no momento atual. Então você imagina, até há pouco tempo, né, nós estávamos lembrando aí da grande goleada da Alemanha. Né? E esse é o que tem acontecido, né? No fundo, o mosquito está dando de goleada na gente. Para quem está assistindo o programa, os melhores métodos para a gente evitar o problema, quais são? E aí até falar com o Rodrigo Monteiro também, que é... Eu sou o Rodrigo. Aliás, falar com você. Eu acho que é mais sua área ou vocês dois falam? O que tem acontecido é que o vírus, né, do chikungunya, ele tem gerado mais problemas hoje do que a gente está esperando, né? O doutor pode falar um pouquinho, né, sobre o vírus? Exatamente, sobre o vírus, as complicações e qual a diferença da chikungunya para dengue. Claro, a população ainda está completamente vulnerável a ter o chikungunya, porque o vírus está sendo introduzido mais recentemente aqui no nosso estado, então por causa disso todo mundo ainda não teve chikungunya, né? O grande parte. Então está todo mundo vulnerável a ter para poder desenvolver anticorpos futuramente, né? Então tem uma pergunta que até muito você falou dos 7-1, entre elas a febre amarela. Eu sou vacinado pela febre amarela. Né? Na época nós íamos muito para a África fazer shows e tal, então você é obrigado, tem que ter até o certificado internacional e tal. Você disse da febre amarela. A pessoa sendo, né, imunizada pela febre amarela, ela não é só por causa disso, ela pode pegar dengue, lógico. Pode pegar dengue, pode pegar chikungunya. Menos a febre amarela, pode pegar menos a febre amarela. São anticorpos diferentes no corpo. Isso. Então, entendi. Infelizmente, você está vulnerável às outras doenças. As outras 6 você está salvo do febre amarela. Essa é a minha Agora, dúvida. o que a população que está em casa, o telespectador do programa, quais são as maneiras mais eficazes para se evitar o problema? Eu vou começar contando aquilo que não é eficaz. Porque as pessoas acreditam hoje que vela de citronela, que óleo mineral com cravo em limão, que isso hoje espanta o Aedes aegypti. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Aedes, hoje, dengue, febre amarela, chikungunya, zika, isso é sério demais para as pessoas acreditarem em medidas caseiras, mais artesanais. simples, né? Existem medidas profissionais para isso. Hoje, somente 3 grandes substâncias são toleradas para fins de repelência. A icaridina, que é o principal hoje, então um repelente de icaridina, né? Temos o repelente de icaridina, que ele é o mais indicado para icaridina. Icaridina é a substância. Tá. É a substância hoje que consegue repelir aí 4 horas até 8 hoje. E para quem gosta, né, de tecnologia desenvolvida em Minas Gerais, tem uma empresa mineira que vai colocar no mercado até o final do ano uma que é entre 12 e 16 horas, daqui de Minas Gerais, de icaridina. Maior tempo de proteção. Maior tempo de proteção. Você passa uma vez e está protegido. E na casa, o que pode ser feito para evitar o problema? Para quem mora em 1º, 2º e 3º andar, telar mesmo as janelas, porque não tem jeito. Assim, da mesma forma que a segurança pública, por exemplo, o Estado faz a parte dele, você precisa fazer a sua parte. Você não pode deixar sua casa destrancada, seu carro destrancado. Então você também tem que ter essas medidas. Sim. Você tem que evitar água parada na sua casa.
E como a gente estava discutindo aqui, né, doutor? Hoje, a hora de combater o Aedes aegypti é agora no inverno. As pessoas estão aí com os ovos, são os ovos. Aqui também é muito pequenininho. Mas você imagina, é bem difícil de se ver. Os ovos estão hoje, né? E a tela também, né? Como pode ser mostrado posteriormente, a tela que faz a diferença, né? Para você ter. Imagina, né? E na verdade hoje você fala de primeiro, segundo, terceiro andar, colocar a tela. Mas os prédios, hoje em dia, a maioria dos insetos, eles entram tudo pelo elevador, pelo poço do elevador. Tem mais esse problema. Pegam um carro, deslocam. Hoje é uma coisa muito difícil. Acho que tem que pegar mesmo firme, né, no ovo, onde é o foco, na verdade. Agora, é impossível, né? Você imagina, por exemplo, vou te dar um outro exemplo, né? Hoje, profissionalmente, a gente captura Aedes aegypti através de armadilhas. Para você ver como que é o paralelo, né? Como que é difícil. A gente gasta hoje cerca de 500 euros numa armadilha profissional hoje para capturar o mosquito Aedes aegypti. Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu uma nova armadilha que vai custar aí em torno de 30 a 50 reais. Essa aqui? Que capturou tudo isso que eu mostrei aqui para vocês no show, que tem capturado todos os ovos. E não consegue, por exemplo, achar um investidor para isso aqui. Agora, doutor, para quem está em casa, o que o senhor diria para quem já está com problema? Como é que faz? Depois, eu já estou com problema. E agora? Como é que deve ser o processo daqui para frente? Com a doença em si? Isso. Então, se o sujeito desenvolver algum mal-estar diferente, está suspeitando que possa ser, ele não vai se automedicar. Jamais fazer isso. A automedicação vai causar, provavelmente, um problema, às vezes, pior, com efeito colateral, do que a própria doença em alguns casos. Então, a gente vê sempre, né? Não use AS em caso de dengue. Já viram propaganda isso, né? Não, procure ajuda especializada para fazer o diagnóstico correto. A gente tem que sempre lembrar, chikungunya, dengue, zika, se misturam sintomas, né? Então, o que você teve de fato? Tem que ter uma avaliação médica, com sorologias, com exames apropriados para tal, e jamais se automedicar. Teve uma doença diferente? Vamos atrás da solução, mas vamos fazer isso com ajuda especializada. Bom, para você que está ligado, então, acho que a gente explicou um pouco mais e você tem que ficar muito ligado e fazendo a sua parte, não só esperar do Estado não, o Estado também, mas a sua parte importante que sejam feitos. Leandro Cury, Rodrigo Monteiro, muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo de coração. Daqui a pouco nós vamos retirar aqui. Vai mais, daqui a pouco eles vão fazer um som. A gente... e tem também a Karina Pinheiro, que a gente vai mostrar ali a fase final do bolo de paçoca, tá? A fase final do bolo de paçoca. Eu vou voltar aqui, podem sair por ali, muito obrigado, pessoal. Eu vou voltar aqui com o Diogo Ramalho. Põe o Diogo Ramalho na tela comigo, vamos voltar ao Barreiro, porque tem gente lá para sair rasgando. Vamos lá. Verdade, Everton. Estou ao lado de um super-herói aqui da sua época, na verdade, é o Serginho MacGyver. Se você prestar bastante atenção aqui, ele está com boné e óculos, mas eu garanto que parece sim, viu? Parece bastante o MacGyver, aquele super-herói dos anos 80 e 90. Mas o tempo do programa já está aí chegando ao fim, mas o assunto interessa muito, né? O Geleia, nosso repórter cinematográfico aqui, vai mostrar a Letícia. Tá aqui todos pela Letícia. Explica pra gente aí, Serginho, qual que é a causa dessa garotinha, a idade dela, pelo que ela tá passando, como é que o pessoal que assiste aí o programa Brasil Gente Minas pode ajudar? Obrigado. É o seguinte, ela precisa de doação, ela precisa de medula óssea, uma pessoa compatível, gente. Eu já sou cadastrado, graças a Deus. A gente fizer isso pra pessoa, ajuda principalmente Jesus, já que as pessoas de bom coração são irmãos de Jesus. E é isso. São várias crianças, infelizmente, precisando de ajuda de nós. Ela tem leucemia? Leucemia. Ela está com leucemia, aconteceu em 2015 o problema, tadinha. Então estamos na luta aí por ela. Como que o pessoal pode fazer para ajudar? Se cadastrar lá no Hemominas, vai lá no Hemominas, se cadastre, que aí vai aparecer uma pessoa compatível. Pode ser lá dos Estados Unidos, da Espanha, as pessoas compatíveis. Por exemplo, eu já sou, se uma pessoa aparecer, lógico que eu vou lá fazer a doação, tirar minha medula para salvá-la, tadinho. Tá aí, tá feito.
É isso, Diogo. Muito obrigado. Mais pra frente nós vamos falar sobre outras crianças, igual o Pedro, que a gente tá no empenho a ele. O Pedro, um jovem de 15 aninhos, tadinho, que precisa ir pra Espanha. Uma coisa simples que nós podemos ajudar, principalmente os políticos e os jogadores de futebol que ganham muito dinheiro. Tá certo, tá feito o apelo aí pra você que tá assistindo ao Brasil Gente Minas. Não custa nada. Se você puder doar, passe lá no Hemominas. Procure aí pelo caso da Letícia, uma garotinha de 9 anos de idade, que tá com leucemia e precisa de ajuda. Everton. Diogo Ramalho, muito obrigado aí também ao MacGyver, legal assim, esse engajamento. Nós temos que tirar um pouco desse rótulo que jogador de futebol, só porque é jogador de futebol e ganha muito dinheiro, tem que sair fazendo o que é obrigação do Estado, principalmente. Né? Muito legal, e cada um ganha aquilo que merece, né? Vamos e convenhamos. Inácia Soares, vamos destacar agora o que é notícia no Jornal Band Minas, logo mais 6h50. Boa tarde, Inácia. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Hoje a gente começa com o destaque do aglomerado da Serra, que é a maior favela aqui de Minas Gerais. A polícia prendeu lá 14 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e elas, além de liderar o tráfico na localidade, também parece que atuavam em outras regiões da cidade. Outro destaque serão as homenagens feitas ao cabo Marques Silva, que faleceu ontem ao tentar impedir um assalto a uma agência bancária em uma cidade pequenininha, aí, menos de 20 mil habitantes, na Zona da Mata, aqui em Minas Gerais. E assim como ele, um vigilante também faleceu. E hoje foi o enterro do policial do cabo. E a Polícia Militar, vários batalhões espalhados pelo estado, prestaram as suas homenagens. E outro destaque da nossa edição é que deve ser votado amanhã pela Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte aquele grande projeto de revitalização do hipercentro da capital. E entre as medidas está aquela da retirada dos camelôs. E especificamente um ponto que a gente vai trazer com destaque é o seguinte: os camelôs já estão começando, a partir de um sorteio feito na semana passada, a ocupar os boxes nos shoppings populares. Mas isso, aquele custo que vai ser pago pela prefeitura para que eles se mantenham lá, um aluguel que começa com R$30 por mês e que vai chegar a R$600 por mês, isso depende de uma aprovação da Câmara dos Vereadores e essa discussão começa amanhã, podendo ou não terminar amanhã. A gente vai trazer essa informação para você. E quem está planejando viajar vai ir de avião para o seu destino. As mudanças da ANAC hoje são foco de uma matéria especial também do nosso jornal. Aquela história de bagagem, levou bagagem, paga menos, com bagagem, paga mais. Aquela bagagem que você pode levar dentro do avião, teve mudança também no peso dessa peça. Então, todos os detalhes e, além disso, o seu cartão de vacinação, porque conforme o lugar que você for, você precisa colocar o seu cartão em dia, senão você está correndo perigo aí para a sua saúde. Combinado? Tudo isso e muito mais de 18h50 às 19h20 na tela da Band. Obrigado, Inácia Soares. Obrigada, Everton. 6h50 na tela da Band. Aliás, eu falei aqui agora há pouco, cada um ganha o que merece. Falei bobagem. Tem gente que merece ganhar muito mais do que ganha. Não estou falando de jogador de futebol, não. Qualquer segmento. Tem gente que merece ganhar muito mais. Olha aqui, ó. Já temos aqui, naturalmente, que a Kátia trouxe um bolo já pronto e o outro está sendo montado e nós vamos comer 2, né? Então, isso aqui, Kátia, aqui você tirou o bolo da forma e agora isso que você jogou aqui é essa delícia aqui que eu experimentei. Isso. Eu queria só mostrar um pouquinho a textura da massa agora. Não é uma massa muito mole. Qual câmera que pode mostrar aqui? O Nicolas vai mostrar. Levanta só um pouquinho esse pote aí. Pode levantar mais um pouquinho. Aí, ó, a textura da massa é essa aí que você tá vendo, ó. Aí, ó. Essa é a textura ideal. E quando tá nesse ponto é porque já tá no ponto de botar pra assar. Já tá no ponto. E aí, uma outra coisa é que a gente usa um desmoldante para untar essa forma, porque ela tem muitos detalhes, Vavá, desmoldante, Vavá. Na hora que você for tirar seu bolo lá da forma, ele não quebrar tudo. A gente usa um desmoldante para poder facilitar, porque ele tem bastante assim buraquinhos, lugares bem apertadinhos, que fica difícil de untar. Aí é chique, né? Na minha época era manteiga mesmo, né? Então, mas esse aqui fica difícil de untar com manteiga. É, porque ela tem alguns detalhes, né, na forma. Exatamente. Né? E aí não dá para poder fazer com a manteiga. E o cheiro disso, Kátia, que cheiro dessa massa. E aí depois de colocar a massa aqui, você dá uma mexidinha para ela não ficar torta. Aí assentou. Assentou. Essa quantidade é a quantidade ideal. Que ele vai crescer para Isso aí. Aí a gente leva ao forno. E quanto tempo de forno?
50 minutos aproximadamente. 50 minutos. E depois de 50... A quantos graus, Kátia? 180. Então, 50 minutos a 180. Claro que tem forno que você coloca 180 lá, ele vai a 120 e tal. Não, esse é o caso do seu forno. É, mas tem forno que... Em casa, a gente considera um forno brando. Então, não pode ser um forno muito quente, senão vai queimar. E o bolo, você tem que acompanhar o processo de assar. Vê que tá começando a corar, você viu que já tá firmezinho, tá na hora de tirar. Então não fica esperando os 50 minutos, não. Sim. Com 20 minutos você já começa a acompanhar o processo de assar. Essa calda aqui que você vai jogar por cima... Não, essa calda aqui que a gente começou a preparar é o creme de leite com um doce de leite de boa qualidade, que é essa caldinha que a gente vai jogar. E o Carlos está fazendo um brigadeiro, que a gente vai fazer umas florzinhas de brigadeiro para poder decorar o bolo. Aqui então, pois não, pode falar. Não, aqui a gente já começou a colocar a caldinha. Ai, papai. O Vete tá passando mal aqui, ó. Meu Deus. Gordinho, negócio de louco, né, mano? Ai, que delícia. Isso aqui tem que Os magrinhos também, viu? Ó, lembrando que o tempo é exíguo, né? Então a gente vai mostrar imagens desse bolo aí. Você pode conferir no nosso canal lá no Brasil Gente Minas, no YouTube, né, que a gente vai mostrar nas nossas redes sociais esse bolo pronto. Vamos fazer várias fotografias e filmagens também. Você vai ver essa delícia aqui. Mas você só vai ver, porque quem vai comer somos nós daqui a pouco. E aí, mais uma vez, Band Cakes, Bandeirantes 722, lá no Mangabeiras, para você comprar essas delícias aqui. Olha essa paçoca que a Kátia tá jogando por cima do bolo. Ai, papai. Aí vai a paçoquinha. Delícia. Por cima. A gente tá com uma boleira linda que combina com esse bolo, que tem a base de madeira, que é feito por uma arquiteta, que é a Lília Ladeira, que fez pra gente trazer pra cá. Vamos... E esse aqui eu vou mostrar rapidinho como que faz, mas eu já fiz uma florzinha. Ó, eu não tenho, lamentavelmente, eu não tenho mais tempo aí, né, André? Então tá. Fica pra próxima. Então tá, ó, ela pôs uma flor, mas ela volta na semana que vem, tá? A Kátia vai voltar semana que vem para ensinar como é que faz a flor para decorar. Mas a decoração do bolo você vê daqui a pouco nas nossas redes sociais e também lá no Brasil Gente Minas no YouTube. Agenda de shows aí, mais música, Márcio e Vavá. Dia 13, Espaço BH, dia 13 depois de amanhã, Belo Horizonte. Dia 14, Espaço Brasil, Ribeirão das Neves. Dia 15 de julho, Clube Pingo de Ouro, Capim Branco. Dia 21, Betim. 22, Vila Show, Sete Lagoas. 23, Espaço Cleia, Confins e Cravo Vermelho, Sabará. Beleza, é bom, né? E o morango. Os caras não estão fáceis, hein? Gente, obrigado pela vinda aqui, Vavá. Obrigado. Vai com Deus. Então. Mais sucesso ainda pra vocês. Carinho, obrigado, Márcio. Valeu demais. Obrigado, rapaziada. Parabéns pelo som. Obrigado a Kátia. A Kátia vai voltar, gente. Calma. Ela vai voltar. Toda semana estará aqui. Amanhã, Matusalém Gonzaga. Amanhã tem Naila Brizari. Amanhã tem um monte de coisa boa a partir de 4 da tarde. Agora, Márcio e Vavá, pra fechar mais uma edição do Brasil. Gente, tchau, pessoal. Até amanhã. Grande beijo. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Obrigado pelo carinho de todos vocês, mineiros. É somente ela que me satisfaz. Só colher o que você plantou, e a gente se encontra por aí. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste, de Minas Gerais, tu sabes, não desisto, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, vavaimárcio.com. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor, amor, é
somente ela que me satisfaz. No tempo certo.